e vamos mais uma vez fazer uma oração. E eu estou aqui com a palavra de Deus, vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos diante da maior autoridade abaixo do céu e em cima da terra, que é a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, de uma forma especial, que o Senhor venha através do teu Espírito Santo falar conosco agora, através da tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, porque isso é pouco demais. Mas venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Tire-nos do conforto da mesmice, nos coloque no confronto das mudanças, ensina-nos, ó Deus, aquilo que nós precisamos, Pai, e ajuda-nos a sermos pessoas semelhantes a Cristo Jesus, estarmos se preparando e preparado quando o Senhor voltar, para que possamos desfrutar a eternidade contigo. Abençoe de forma especial cada pessoa que está nesse momento aqui ligadinho com a gente, e aqueles que vão assistir depois também. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu Espírito Santo possa ser tudo na vida desta pessoa para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos que a partir de agora a voz possa ser minha, mas a palavra possa ser do Senhor. Nós te suplicamos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Veja bem que nós estamos aí fazendo... hoje nós estamos na 6ª mensagem, série sobre o Cordeiro e o sangue do Cordeiro. A primeira mensagem que nós fizemos foi sobre em busca de uma gota de sangue. Você já parou para poder imaginar um pai de família, né? Também o Tiago Rodrigues, boa noite, irmão, abraço para você. Júlio César Almeida, lá de Sinop, muito obrigado aí por estar ligadinho com a gente, Júlio. Grande abraço, meu querido. E você e sua família aí. Um abração para você. Tá bom? Fiquem na paz e vamos juntos aí. Vai deixando seu joinha, fazendo algum comentário. Estamos aqui para crescer juntos. Crescendo juntos. E vamos juntos, nós chegaremos até o céu. Fico pensando que alegria nós atravessarmos juntos os portais dos muros celestiais e entrarmos na cidade santa, né? Que está preparadinho para cada um de nós. Então, a segunda mensagem foi trazendo o cordeiro para dentro de casa. Terceira mensagem, o cordeiro e as gotas das primícias. Ali, todas essas mensagens, está tudo gravado aí no meu Facebook. Nós estamos também colocando no YouTube. Logo, muito em breve, estaremos aí com essas mensagens todas no YouTube e também no meu canal, que estava meio desativado nos últimos 3 anos, mas estou ativando novamente. E vai estar aí, ó, pronto as mensagens editadinhas para você assistir quanto quiser, compartilhar com as pessoas e a gente ir fazendo uma corrente do bem e sendo bênção para a vida das pessoas. Porque Deus nos chamou para sermos, além de testemunhas dele, Jesus nos colocou para ser agentes de cura, portador de milagre, para curar as feridas das pessoas e para vender os sonhos da eternidade para as pessoas que andam desesperadas, tá certo? E aí a quarta mensagem foi o cordeiro e as marcas do sangue do cordeiro. Olha que interessante. A quinta mensagem que nós fizemos ontem, o encontro com o cordeiro e a marca do sangue no ombro. E hoje, nada mais, nada menos, é a morte do último cordeiro e as últimas gotas de sangue. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 15, no versículo 25, Tiago Rodrigues, sou de Ubá. Isso, irmão. Ô, Tiago, você, meu amigo, né? Eu vi lá você pregar, Deus te abençoe, continua pregando, você manda bem, hein? Um abraço para você, Tiago, e para sua família aí. E a Meire também, lá de Campo Grande. Meire, grande abraço para você, né? A Meire, parceirona aí. Grande abraço, fica com Deus, Meire, continua ligadinho. Isto, o Tiago está dizendo ali que vamos estar colocando no YouTube, tá bem? Então, olha, o José, o meu amigo José também, lá de Novo Horizonte do Sul, agora está em Viema. Um abraço para você aí, Zezão, de lá da Figueira. Queridos, grande abraço para vocês e agora, deixa o seu joinha aí, seja bem-vindo, compartilhe aí com os seus amigos, fique até o final, que Deus tem bênção para cada um de nós, tá bom? Muito obrigado por você estar...
está aí ligadinha. A Adriana Souza também acabou de entrar. Adriana lá de São Paulo, de Santo André. É isso, né, Adriana? Deixa seu joinha aí. Queridos, vamos lá então? Vamos para a palavra de Deus. O cordeiro, veja bem, a morte do último cordeiro e as últimas gotas do sangue do cordeiro. Olha que interessante. Para poder pensar. Eu estou aqui pregando de óculos, mas eu não gosto de óculos. Só para poder ler mesmo, eu quero ler lá alguns comentários. Gilmar Cosmo também acabou de entrar, né, de lá de Sarandi, de Maringá. Abraço, Gilmar, meu amigo. Que Deus te abençoe. E eu vou estar aqui pregando de óculos, mas eu não gosto, tá? Em algum momento está tirando, colocando, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Queridos, para poder nós entendermos a morte do último cordeiro, nós precisamos entender a morte do primeiro cordeiro. E por que morreu o primeiro cordeiro? E por que morreu o último cordeiro? Olha que coisa interessante. Você não acha que isso é interessante? Anote aí, anote aí. Isso aí você precisa anotar. Quando foi que aconteceu a morte do último cordeiro? Nós vamos ler na Bíblia agora. Tá certo? E você vai ler comigo aí na Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, queridos. Olha que interessante, ó. Marcos capítulo 15, versículo 25. Que coisa maravilhosa. Também um abraço lá para o Márcio Pereira, que acabou de entrar. Um abração para você, Márcio. Deus te abençoe. Marcos capítulo 15, versículo 25. E agora eu vou ler esse verso bíblico e nós vamos discorrer um pouquinho na história. Porque aqui em Marcos capítulo 15, verso 25... vai morrer o último cordeirinho, o último animal, simbolizando Cristo Jesus naquela sexta-feira. Mas quando foi que morreu o primeiro cordeirinho? Olha que interessante, para poder morrer o último, tem que um dia ter havido morrido o primeiro, né? Então vamos para a história? Vamos lá, lê aí comigo, Marcos 15, versículo 25, faça anotação aí, olha lá. Era a hora terceira quando o crucificaram. Que hora que Jesus foi crucificado? Na hora terceira. Que hora era a hora terceira? Bom, olha que interessante. Os judeus contam a hora seguinte. Que hora que começa a hora clara do dia? Às 6 horas da manhã. Então, às 7 horas da manhã, 1 hora. 8 horas da manhã, 2 horas. Às 9 horas da manhã, a hora terceira. Então, que hora que foi que Jesus foi crucificado? Às 9 horas da manhã, na hora terceira. Anota isso aí, que isso é interessante, entendeu? Abração aí, Valdinei Camilo. Grande abraço para você. Também o Emídio Santo. Isso, abraço para você, querido. Continue com a gente aí. Olha aqui, então que hora que foi que Jesus morreu? Às 9 horas da manhã. Que horas que era sacrificado o primeiro cordeiro todos os dias para perdão dos pecados de todas as pessoas do mundo inteiro, às 9 horas da manhã. Vamos fazer uma recapitulação aqui para que nós possamos entender sobre o cordeiro e o sangue do cordeiro, porque esse é o assunto primordial, esse é o assunto essencial da Bíblia. Se você entender sobre o cordeiro na Bíblia e o sangue do cordeiro, você entendeu tudo sobre a Bíblia, você entendeu tudo sobre o plano da salvação. E aí então, querido, aí é só continuar estudando e agarrar esse cordeiro, porque a nossa salvação, o direito de nós entrarmos no céu está no cordeiro e no sangue do cordeiro. Ou seja, a Bíblia está cheia do cordeiro, de Gênesis a Apocalipse. E o sangue do cordeiro está em todas as páginas da Bíblia. E é o sangue do cordeiro que nos dá o direito da eternidade. Então, para isso é o seguinte, olha que interessante, só recapitulando aqui. Todos os dias, o povo de Deus, o povo de Israel, eles sacrificavam um cordeirinho às 9 horas da manhã. Um cordeirinho de 1 ano, sem defeito e sem mácula. Puro, perfeito. Como que é que sabe de... Olha que interessante. Êxodo capítulo 12. Leia o capítulo 12 de Êxodo e você vai encontrar lá Deus dizendo para o povo, um cordeirinho de 1 ano, sem defeito, sem mácula, não podia ter uma verruga sequer, um carocinho sequer, uma marca sequer, tinha que ser examinado, puro, perfeito. Por quê?
porque o cordeirinho simbolizava o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sem defeito e sem mácula, que viria um dia dar a vida por mim e por você. Então não poderia ter defeito. 1 ano, cordeiro, macho, entendeu? Substituindo o Adão, nosso primeiro pai que pecou. Como Adão, como pecador, não podia nos resgatar, então vem Jesus simbolizando o segundo Adão, em forma ali prefigurada de um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Olha, se você abrir a sua Bíblia lá em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e o versículo 18 e 19, olha que coisa linda isso daqui. Leia isso daqui. Por isso que eu disse para você, pega a Bíblia e vamos para a Bíblia. Senão você anota aí. Anota depois, você confere, tá bom? Alessandro Balani, Jonas Soares, Deus abençoe vocês, querido, um grande abraço, continua conosco. Vamos lá. Diz aqui a palavra de Deus, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha o que Pedro escreveu. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, né? Coisa que se gasta com ferrugem, como o prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso vão procedimento. Mas, olha que nossos pais, Adão e Eva, deixaram como herança para nós. Verso 19, mas fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, que é o sangue de Cristo Jesus. Então veja bem, nós fomos resgatados pelo sangue do cordeiro, o sangue de Jesus. Como que era o sangue do cordeiro? Sangue de Jesus, sem defeito e sem mácula, entendeu? Então veja bem, era sacrificado às 9 horas da manhã, um cordeirinho de 1 ano, examinado pelo sacerdote. O cordeirinho era enfiado, mergulhado 7 vezes em um tanque de água e examinado minuciosamente se tinha qualquer defeitozinho, não servia para poder ser sacrificado como cordeiro, para ir prefigurando o cordeiro verdadeiro que um dia morreria. E que horas e aí o cordeiro era sacrificado ali, todo o sangue dele era derramado ali sobre o altar, né? E tinha todo um ritual, não tenho tempo para poder explicar isso, por isso você precisa estar anotando para depois estudar sobre isso. Que horas que era sacrificado o segundo cordeiro? O primeiro cordeiro às 9 horas da manhã. O sangue dele escorria sobre o altar para o perdão dos pecados do povo do mundo inteiro. O corpo do cordeiro era colocado sobre um altar de brasa para ficar queimando e virando cinza até as 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde era sacrificado um outro cordeirinho, mesmo ritual, mergulhado 7 vezes. Anota isso daí, pessoal. 7 vezes em um tanque de água, examinado, perfeito. Então, novamente, tocava a trombeta e o segundo cordeiro era sacrificado às 3 horas da tarde. Todo o sangue era escorrido ali sobre o altar para perdão dos pecados do mundo todo, inclusive dos nossos até hoje, né? Como símbolo de um dia o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que derramaria todo o seu sangue em nosso favor. E aí, então, era substituído o corpo daquele cordeiro, colocava sobre as brasas novamente, e agora ficava ardendo, queimando e virando cinza até o outro dia, às 9 horas da manhã. E assim sucessivamente, esse ritual foi durado em torno de mais de 4.000 anos. 4.000 anos, segundo alguns historiadores. Mas, queridos, agora olha que interessante. Às 9 horas da manhã era sacrificado o primeiro cordeiro. Que hora que Jesus foi crucificado? Né? Ali nós vimos ontem que Jesus estava indo na direção do Calvário para ser sacrificado. E que hora que Jesus foi crucificado, sacrificado? Às 9 horas da manhã ele foi crucificado. Então que hora que foi que morreu o último cordeirinho?
às 9 horas da manhã, em uma sexta-feira, no momento que Jesus foi crucificado. E quando é que foi que morreu o primeiro cordeirinho? Professor Sidney, te explico. Você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, anota aí, Gênesis capítulo 3. Quando foi que morreu o primeiro cordeirinho? Gênesis capítulo 3, você vai encontrar aqui, Deus no capítulo 1, capítulo 2, criando o mundo, tudo perfeito. No sexto dia criou o homem, criou a mulher, né? Criou o homem do pó da terra, criou a mulher da costela, instituiu ali o casamento, e assim a vida continuou. E agora havia uma ordem de Deus, para que eles, enquanto eles permanecessem em obediência, eles teriam vida eterna. A partir do momento que eles desobedecessem, eles então receberiam a morte eterna. E eu não sei quantos anos, se foi 100 anos, 1000 anos, quantos anos Adão e Eva viveu no Jardim do Éden, no mundo, antes do pecado. Mas diz o capítulo 3 que Adão e Eva um dia desobedeceu a Deus, caiu da graça, perdeu a glória de Deus, e agora eles estavam escondidos. Isso está relatado aqui no capítulo 3 de Gênesis. Todos os dias, ali por volta das 3 horas da tarde, Jesus vinha pessoalmente, anota esse detalhe é maravilhoso, né? Olha esse detalhe. Todos os dias, por volta das 3 horas da tarde, Jesus vinha juntamente com 2 anjos do céu, e junto com Adão, formavam um quarteto no Jardim do Éden, e eles cantavam, eles louvavam. Era um lugar, um lar de bênção, era um lugar maravilhoso. Mas um dia eles caíram da graça. Todos os dias eles corriam na direção de Jesus quando vinha ao encontro deles. Nesse dia aqui, eles correram de Jesus. Não correram para a direção, para os braços de Jesus, mas eles correram com medo de Jesus. Eles agora, se esconderam, estavam atrás de uma árvore, árvore, provavelmente uma figueira. Eles fizeram roupa, a glória de Deus sumiu deles, porque eles perderam a glória de Deus, se tornaram pecadores, e estavam escondidos atrás de uma árvore, e fizeram uma bela e bonita roupa, que até quando não sei ia durar, né? É assim, quando a gente tenta fazer as coisas, tentar solucionar os problemas, né, os nossos erros com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias ideias, é exatamente isso que nós fazemos. Quanto tempo dura folhas de figueira? Ou seja, todo dia eles teriam que estar fazendo uma roupa para eles, não é verdade? Para poder cobrir a vergonha deles. E então eles estavam escondidos e com o corpo coberto de folhas de figueira. E Jesus, naquela tarde, às 3 horas da tarde, veio ao encontro deles, não para condená-los, porque condenados eles já estavam, queridos. Jesus veio naquela tarde para poder oferecer vida para eles. Eles tinham acabado de perder a vida eterna. Deus o criou eles para viver eternamente. Eles tinham acabado de perder naquele dia o direito de viver eternamente. Estavam agora condenados a morrer eternamente. E Jesus veio naquela tarde não para condenar eles à morte, mas eles já estavam condenados à morte. Jesus veio naquela tarde para poder, à procura de Adão e Eva. Jesus sabia onde Adão e Eva estavam, sim ou não? Adão e Eva é que não sabia onde eles estavam. E Jesus perguntou então, Adão, onde está? Que pergunta interessante. E Adão então, com medo, não existia medo, queridos. Antes do pecado não existia medo, não existia vergonha, não existia nada dessas coisas.
O pecado, a entrada do pecado acabou com tudo. Hoje a gente vive aí com medo. Todo mundo vive com o medo. O medo aprisiona as pessoas, deixa as pessoas refém de si mesmo. As pessoas têm medo de tudo. Agora mesmo a gente tem medo de todas as coisas. Vê se pode uma coisa dessa. Eu entrei no mercado ontem para poder comprar umas frutas e eu não consegui, para poder respirar aqui, para poder enxergar as coisas, não estou enxergando mais quase, né? E aí, embaixo o óculos, e aí eu estou ali, e de repente uma mulher me abordou e falou assim, pois não? Eu disse, olá, tudo bem? O senhor poderia, ela foi bem generosa comigo, o senhor poderia puxar sua máscara um pouquinho e cobrir o seu narizinho? Falei, misericórdia, gente. E fui cobrir ali. As pessoas estão com medo. Nós não estamos podendo nem respirar mais, gente, à vontade. Estamos proibidos até de respirar ar puro, porque todo mundo está com medo de ser contaminado e morrer. E isso não existia antes do pecado, porque não tinha morte, não tinha problema de contaminação, tudo era perfeito. Mas com a entrada do pecado, hoje é o mundo que nós vivemos, é o caos, todo mundo vivendo aprisionado, com medo da morte, com medo da dor, do sofrimento, da perda. A gente vive um verdadeiro terror. Esse mundo, na verdade, ele é um cemitério a céu aberto, é um manicômio a céu aberto. Esse mundo, na verdade, é um mundo de terror. Mas esse mundo não foi um mundo idealizado por Deus. E naquela tarde, quando Jesus chegou ao jardim do Éden, com o coração rasgado, com o coração machucado, ferido, porque sabia, todo dia Jesus, quando chegava, recebia o homem e a mulher correndo aos braços dele, para abraçar e o beijar. E agora naquele dia, Jesus agora não tem abraço e não tem beijo. Jesus tem um homem e uma mulher correndo e se escondendo. Já pensou? Um pai agora que espera um abraço do filho e o filho corre para poder se esconder do pai, com medo do pai. Mas Jesus veio ao jardim do Éden naquela tarde, não foi para condenar Adão e Eva, porque condenado à morte eles estavam. Jesus veio para dar vida para eles, e vida em abundância. Mas como dar vida? Então Jesus chamou Adão e Eva e revelou para eles o plano da salvação que estava preparado, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz assim que antes que Deus tivesse criado a eternidade, antes de Deus ter criado o primeiro anjo, o primeiro ser vivente, Deus, Jesus e o Espírito Santo já tinham programado, planejado o plano da salvação. A morte de Jesus já tinha sido decretado. Se qualquer um pecasse, o homem ou o anjo, qualquer um pecasse, Deus morreria por ele. Olha que coisa mais linda, o plano da salvação, a morte de Cristo, já estava então planejada antes da fundação do mundo, antes dos tempos da eternidade, diz a Bíblia, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e verso 5. Então Jesus conversou com Adão e Eva, tirou eles de dentro do jardim do Éden. Veja bem que interessante. Jesus tirou Adão e Eva de dentro do jardim do Éden, e agora na porta do jardim do Éden, revelou para Adão e Eva o plano da salvação. Pegou então 2 cordeirinhos que Adão e Eva amava, que Adão e Eva cuidava, que era de estimação. Assim como em Êxodo capítulo 12, o pai de família tinha que trazer o cordeiro para dentro de casa, para ser amigo do cordeiro, para cuidar do cordeirinho. Os 2 cordeirinhos que foram mortos naquele dia, na porta do jardim do Éden, era cordeirinho de estimação de Adão e Eva. Inocente, eles amavam, vivia junto com eles cuidavam daqueles 2 cordeirinhos. E agora na porta do jardim do Éden, Jesus revelou para Adão e Eva
o significado da morte do cordeiro. Adão e Eva nunca tinham visto uma gota de sangue. Adão e Eva não sabiam o que era morte, nunca tinha visto alguém morrer, nunca tinha visto nada morrer. Era algo completamente estranho. E Jesus disse assim para eles, olha, está escrito, eu disse para você que agora vocês terão que morrer. E eles começaram a chorar e clamar a Jesus, dizendo, mas nós não queremos morrer. Porque nenhum ser humano foi criado para morrer. O nosso corpo foi criado para viver. Cada célula do nosso corpo está escrito vida eterna. Eu quero mandar um abraço para o Igor Mateus, lá de Sinop, que está também nos assistindo. Um abraço para você, Igor. Que Deus te abençoe. Queridos, cada célula do nosso corpo está escrito vida eterna. Não fomos criados para morrer. Todo ser humano, antes da morte, o corpo reage, tira força de onde não tem e não aceita a morte até o último segundo. Até Jesus suou sangue e como humano, o corpo de Jesus não aceitava a morte no jardim do Getsêmani. Ele diz para os discípulos, o espírito, a mente, o cérebro, a razão está preparada. Eu sei que eu devo ir para a cruz, mas o meu corpo, as minhas células e o meu corpo não aceitam a morte. Olha, que coisa interessante isso. Por isso que é normal a gente não aceitar a morte. A morte é um intruso, não é um projeto de Deus. Por isso, o projeto de Deus é vida eterna. A morte é um intruso, é um projeto de Satanás que entrou no mundo, mas para isso Deus veio aqui, Jesus veio aqui para destruir as obras do diabo, e por isso está aqui. Quando foi que morreu o primeiro cordeirinho? Na porta do jardim do Éden, no dia que Adão e Eva pecaram. Eles estavam esperando a morte naquele dia, fugindo de Deus porque não queria morrer. Então Jesus veio, o alcançou, diz, aonde vocês estão? E aí, Jesus sabia onde eles estavam, sim ou não? Claro que sabe. Jesus sabe onde que você está na sua vida agora, nesse momento, querido. E ele pode fazer uma pergunta para você agora. João, Maria, Igor, Cláudia, Adriana, Gilmar, onde você está? Sidney, onde você está? Não porque ele não sabe aonde eu estou e você está, mas porque, na verdade, quem não sabe aonde estamos somos nós. Onde nós estamos na vida espiritual. Agora, Jesus, então, tirou eles de dentro do jardim do Éden, porque o jardim do Éden não poderia ser contaminado, porque o cordeiro tinha que ser morto fora do jardim do Éden. O jardim do Éden não foi contaminado pelo pecado. Então, o cordeiro tinha que ser morto na porta do jardim do Éden. Fora do jardim do Éden. Então, Jesus diz assim, olha, está vendo esse cordeirinho? Explicou para Adão e Eva, esse cordeirinho aqui. Cada um pegou um cordeirinho. Agora, vocês vão matar esse cordeirinho. Mas matar como? Vão enfiar agora uma faca, alguma coisa pontiaguda no pescoço dele, vai cortar a artéria dele, e agora todo o sangue dele vai ser derramado sobre esse altar. Foi construído, Adão e Eva, Jesus ensinou eles a construir um altar na porta do jardim do Éden, e colocou anjos para cuidar, para Adão e Eva não entrar mais dentro do jardim do Éden e comer do fruto da árvore da vida e se tornarem pecadores imortais. Mas tinha solução para eles. Jesus disse assim, olha, vocês tinham que morrer. A sentença de vocês é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Anota aí na sua Bíblia. O salário do pecado é a morte. Naquela tarde, Adão e Eva, eles mereciam a morte. Eles tinham que morrer naquela tarde, porque o salário do pecado é a morte. Eles transgrediram. Só que Jesus veio e apresentou o plano da salvação, da morte do Cordeiro, que já estava planejado por Deus
antes dos tempos eternos. E agora Jesus, ele mostrou para Adão e Eva, só tem uma maneira de vocês continuarem vivos, de vocês não morrerem a morte eterna, a morte que está decretada para o diabo e seus anjos, Mateus 25, verso 41. Como, Senhor? Se vocês aceitarem agora o que eu vou ensinar para vocês. E o que nós temos que fazer? Então vamos construir o altar. Jesus ensinou Adão e Eva a construir um altar na porta do jardim do Éden. Veja bem que o cordeiro não vai ser morto dentro do jardim do Éden. O jardim do Éden não é contaminado pelo pecado. O sangue do cordeiro é derramado fora do jardim do Éden. E você, por isso que eu estou frisando muito, que depois eu quero explicar como que aconteceu com Jesus. Então, Jesus diz assim, olha, Adão, coloca a mão sobre a cabeça desse cordeirinho. E agora você pecou, confessa o seu pecado. Transfere o seu pecado para o cordeirinho. E Jesus ensinou para Adão. E Adão, então, diz assim, Adão ali, ele vai confessar os pecados dele. Ele transgrediu, desobedeceu a Deus. E Adão, imagina Adão ali confessando na cabeça do cordeirinho, eu pequei contra o Senhor Deus, e eu peço perdão e tal, e agora tal. E aí, logo em seguida, Jesus diz assim, Adão, agora enfia essa faca no pescoço do cordeiro. E pela primeira vez, o primeiro cordeirinho vai morrer. Quem tinha que morrer? Quem que era? Adão. Mas o primeiro cordeiro vai morrer no lugar de Adão. E agora, no lugar de Adão e Eva. E agora, então, enfia aquela faca no pescoço. E pela primeira vez, Adão vê o sangue jorrou sobre a faca, sobre a mão de Adão. Adão ficou com a mão toda ensanguentada. O sangue salpicou sobre Adão e Adão ficou cheio do sangue do cordeiro. E o cordeiro não deu um berro, o cordeiro não se manifestou resistência. O cordeiro permaneceu mudo, quietinho, apenas se mexia. E ali o sangue todo escorreu até a última gota de sangue sobre o altar. E com a pele daquele cordeiro fez roupa para Adão. Semelhantemente, Eva fez do mesmo jeito também a morte do segundo cordeiro, que assim vai prefigurar os dois cordeiros que morria todos os dias. Um de manhã, entre o povo de Israel, às 9 da manhã, e o outro às 3 da tarde, para perdão dos pecados de todo o povo, do mundo inteiro. Dá para entender? E com a pele dos dois cordeiros, Jesus fez roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. A pele do cordeiro significa a justiça de Cristo, a roupa, a justiça de Cristo Jesus. É um outro assunto também que não vou entrar nesse detalhe. Então veja bem, quando foi, querido, que morreu o primeiro cordeiro? Fora do jardim do Éden, na porta do jardim do Éden. Ali foi derramado o sangue do primeiro cordeiro. E assim depois Adão e Eva ofereciam sacrifício de tempos em tempo ali na porta do jardim do Éden. Veio os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, eles faziam o mesmo ritual, até que um dia Abel ofereceu o cordeiro e Caim disse, eu vou oferecer outra coisa lá e tal, e Deus não aceitou o sacrifício, porque o sacrifício aceita somente o sacrifício de quem? Do cordeiro, entendeu? Somente o sacrifício do cordeiro, João 1, verso 29. Então, quando e durante 4.000 anos, esse ritual prevaleceu sobre a descendência do povo de Deus. Um grande abraço aí ao irmão Diomar Moreira também, querido, isso, um grande abraço, irmão Diomar, continue ligadinho com a gente aí, tá bom, queridos? Então veja bem, queridos, durante 4.000 anos, era oferecido toda a linhagem do povo de Deus, de Adão até Davi, passando por toda a descendência, era oferecido o cordeiro. E o que o cordeiro significava?
Cristo Jesus um dia se tornaria humano representando o Cordeiro, e aí então seria cessado um dia a morte desses animaizinhos, e o verdadeiro Cordeiro daria a vida de uma vez por todas para todos os seres humanos, para poder resgatar novamente todos os seres humanos, os mundos não caídos e até mesmo os anjos. É o sangue do Cordeiro que paga a nossa dívida de pecado e une todo mundo. É o sangue do Cordeiro, é o Cordeiro, é a única salvação para todos nós, criaturas de Deus, tá certo? Agora então, dá para você entender? Vamos dar para Marcos capítulo 15, versículo 25? Marcos capítulo 15, versículo 25. Quando foi que morreu o último cordeiro? Exatamente às 9 horas da manhã. Foi morto o último cordeiro, o primeiro cordeiro, lá na porta do jardim do Éden, com Adão e Eva. O que simbolizava o cordeiro? Cristo Jesus, o cordeiro perfeito. 4.000 anos depois, tendo esse ritual da morte do cordeiro, 4.000 anos depois, diz a palavra de Deus, que o próprio Cristo Jesus, que sempre foi Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, se transforma em uma criancinha, foi 9 meses no ventre de Maria, nasceu, cresceu, e agora então, aos 30 anos, assume o seu ministério, e agora aos 33 anos e meio, vai assumir de uma vez por todas o lugar que é do cordeiro, o lugar dos cordeirinhos que era sacrificado, tá bom? Então toda a morte do cordeiro e todo o sangue dos cordeirinhos durante esses 4.000 anos era símbolo do verdadeiro cordeiro. Não perdoava pecado, era apenas uma simbologia, mas o que perdoa pecado e o que rasga a promissória da dívida do pecado é o sangue de Jesus, do Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então, agora, olha que interessante. Porque Jesus foi morto fora da porta de Jerusalém. Porque dentro de Jerusalém, você sabe que Jerusalém é a cidade do grande rei. Assim como Adão e Eva se tornaram malfeitores, inimigos de Deus, dentro do jardim do Éden, eles não poderiam morrer dentro do jardim do Éden. Dentro do jardim do Éden não poderia derramar sangue para ser contaminado. E eu vou dar só uma dica que é interessante para você. Anote que essa daí vale ouro, essa dica. Você sabia que o jardim do Éden permaneceu aqui nesse mundo nosso até um pouquinho antes do dilúvio? Quase 2.000 anos o jardim do Éden permaneceu aqui nesse mundo, com um anjo guardando a porta do jardim do Éden para o homem não entrar novamente no jardim do Éden e comer do fruto da árvore da vida e continuar sendo pecador imortal. O altar na porta do jardim do Éden, onde que o povo de Deus, da linhagem de Adão, oferecia o sacrifício do cordeiro, olhando para dentro do jardim do Éden. Fora do jardim do Éden, o mundo estava se degradando, os animais bravos, as plantas criando espinhos, coisas terríveis acontecendo fora do jardim do Éden, mas dentro do jardim do Éden, o clima era perfeito, as árvores eram perfeitas, as flores eram perfeitas, como testemunho de que o mundo ia continuar para sempre perfeito se o homem não tivesse pecado. Então, aproximadamente 2.000 anos depois que o homem pecou, o jardim do Éden permaneceu até um pouquinho antes do dilúvio, para testemunho dos seres humanos de que o mundo seria
se não tivesse caído em pecado. Um pouquinho antes do dilúvio, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, que foi o jardim do Éden, anoiteceu e não amanheceu. Deus o levou para o céu e plantou ele dentro da cidade santa, aonde que a cidade de Deus, a cidade santa, a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, que está no céu, a cidade santa, preparada para todos os salvos. E o jardim do Éden está lá dentro da cidade santa. Mais bonito do que estava aqui na terra, porque está sendo cuidado pelo próprio Deus. Não é anjo que está cuidando, não é ser dos outros mundos, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Quem está cuidando do jardim do Éden é o próprio Deus. Está muito mais bonito, lindo, esperando eu e você novamente para entrarmos dentro do que quando estava aqui na terra. E por que o jardim do Éden está lá? Para testemunho dos anjos e dos mundos não caídos. Quando eles olham para esse mundo aqui, vê a miséria do pecado, morte, dor, sofrimento, medo, terror. Eles olham para o jardim do Éden. E o jardim do Éden é um testemunho da misericórdia do Deus, do que o mundo nosso teria sido até hoje, por toda a eternidade, se o ser humano não tivesse pecado. Você não sabia disso, né? Então, fica ligado aí, porque essa é uma dicasinha que eu estou dando extra para você aí, tá bom? Agora, continuando. Jesus, de uma sexta-feira, ele terminou de fazer o mundo em uma sexta-feira, e agora ele vai recriar com a sua morte na cruz também uma sexta-feira à tarde. Jesus, ele é julgado, Jesus é condenado, e Jesus vai ser morto fora de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Então é proibido, não pode derramar sangue de malfeitor dentro da cidade do grande rei. É a cidade de Deus. Assim como dentro do jardim do Éden não podia derramar sangue de malfeitor, Adão e Eva se tornou malfeitor, saíram de dentro do jardim do Éden, mas tinha que ser derramado o sangue deles, que era o malfeitor. Mas Jesus mostrou o plano da salvação, foi morto o cordeiro ali, Adão e Eva continuam vivendo, morreram de velhos, mas eles estão livres da morte eterna, livres da segunda morte. Porque Jesus veio aqui não foi para morrer essa morte que eu e você vai morrer. Jesus veio aqui para poder pagar o preço da segunda morte, a morte que está decretada para Satanás e os demônios. Mateus 25, 41. Eu e você estamos a qualquer momento sujeitos a passar para um sono, a passar por um sono, que todo mundo vai para o cemitério. Agora veja que interessante. Se aceitarmos o Cordeiro e o projeto do sangue do Cordeiro, nós podemos passar por um sono. Mas se não aceitarmos o sangue do Cordeiro e a morte do Cordeiro, nós morreremos a segunda morte, que é a morte de Satanás e dos demônios. Quem não aceitar o projeto de Jesus, o sangue de Cristo, vai junto com Satanás padecer a segunda morte. Tá certo? Então, vai anotando isso daí. Tá certo? Então, vamos lá. Jesus é tirado de dentro da cidade santa, da Jerusalém, porque não pode morrer cair sangue de malfeitor para contaminar a cidade santa. E agora eu quero que você vá lá em Hebreus capítulo 13, versículo 12. Diz a Bíblia que Jesus saiu, assim como Adão e Eva saíram de dentro do jardim do Éden, e o cordeiro caiu no lugar dos malfeitores, o sangue do cordeiro. O cordeiro foi morto e o sangue do cordeiro foi derramado na porta do jardim do Éden, e assim também Jesus estava condenado dentro da cidade santa. Adão e Eva estavam condenados dentro do jardim do Éden. Adão e Eva foi tirado, condenados de dentro do jardim do Éden, e o cordeiro morreu na porta do jardim do Éden, dando direito para Adão e Eva agora continuar vivendo a vida eterna em Cristo Jesus.
pelo sangue do Cordeiro. Assim também Jesus é condenado dentro da cidade santa, assim como eu somos condenados dentro desse mundo de pecado, só que Jesus morreu fora da cidade santa. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Jesus foi levado fora da cidade santa, porque não podia ser contaminada a cidade de Deus, do grande rei, e foi levado até o Calvário. Então Jesus vai derramando sangue e carregando uma cruz de aproximadamente 90 a 100 quilos, que foi preparada para Barrabás, o pior dos assassinos. E essa cruz não foi preparada para Barrabás. Barrabás representava eu e você. Aquela cruz não era para Jesus, que Jesus era inocente, o Cordeiro de Deus inocente, sem pecado. Mas Jesus estava carregando os nossos pecados, estava pagando o preço por nós. Então Jesus está carregando aquela cruz e ele vai derramando sangue. Começa do Getsêmani, passa pelo julgamento e vai até o Calvário. E lá no Calvário, às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Lá dentro de Jerusalém, no templo, também é sacrificado o último cordeirinho. Acabou. Não vai haver morte de cordeiro mais. Acabou. Às 9 horas da manhã daquela sexta-feira, no momento que Jesus é crucificado, dentro de Jerusalém, o último cordeiro, com o seu ritual, é feito e sacrificado. E assim então Jesus vai ficar 6 horas pregado nessa cruz. 6 horas, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Então veja bem, diz a palavra de Deus que ao meio-dia houve trevas. Isso está lá no livro de Mateus capítulo 27. Anota aí para você estudar Mateus capítulo 27 e você pegar essa pérola aí da palavra de Deus. Mateus capítulo 27 diz que ao meio-dia houve trevas sobre a cruz de todo Jerusalém e a Judéia, e relâmpagos cortavam o céu, trevas tal que as pessoas não enxergavam um palmo diante do nariz. As pessoas tiveram medo, tremeram e temeram, achando que aquele seria o último momento final da história desse mundo. Sabe por que houve trevas naquela hora? Enquanto Jesus estava ali agonizando, derramando cada gotinha de sangue, ou seja, as últimas gotas de sangue, por mim e por você, o último cordeiro havia sido sacrificado às 9 horas, e Jesus assumiu o lugar do cordeiro às 9 horas da manhã. Que coisa interessante. Veja bem, tudo está de acordo com a palavra de Deus, tudo está de acordo milimetricamente com a palavra de Deus, nada está fora do controle de Deus, nada está fora do plano de Deus, querido. Olha que interessante. Eduardo Ávila, Eduardo, um grande abraço para você, que Deus abençoe você de lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis. Grande abraço para você, Eduardo, meu querido e amado irmão. Deus te abençoe. Você não imagina o quanto que você mora no meu coração. Você é para mim como se fosse um segundo pai, tá certo? Beijo para você, querido. Olha, fiquei um pouco emocionado aí porque a gente tem uma trajetória aí nos últimos tempos, Eduardo. Deus te abençoe, Eduardo, mais uma vez. Tá bom, respirando fundo e voltando aqui. Queridos, às 9 da manhã, o último cordeiro morre. Jesus, o Cordeiro de Deus, assume o lugar do último cordeiro. E Jesus vai agonizar em uma cruz que não foi feita para ele. Simão Cirineu havia feito essa cruz, e eu falei na live passada sobre Simão Cirineu, havia feito essa cruz para Barrabás. Jesus tinha mais de 1,80 m, Jesus era maior que Barrabás. Então Jesus tinha
um corpo perfeito, porque era o cordeiro perfeito. Jesus pesava mais de 80 quilos, em torno de 80 a 90 quilos. Jesus tinha em torno de 1,80 m, 1,90 m de altura. A cruz não era de Jesus. Jesus era maior que Barrabás. Jesus ficou das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, fazendo um movimento de subir e descer, para não morrer antes das 3 horas da tarde, porque Jesus tinha a hora marcada para morrer. Que hora que Jesus ia morrer? Às 3 horas da tarde em ponto. Que hora que o sacerdote sacrificava o cordeiro da tarde? Às 3 horas da tarde. Então Jesus é um cumpridor de profecias. Jesus, cada passo que ele deu do céu à nossa direção e esse mundo foi programado por Deus, escrito na Escritura, tudo estava sendo cumprido, nada estava fora do controle de Deus. Querido, a sua vida não está fora do controle de Deus, ou seja, a história desse mundo não está fora do controle de Deus. A única coisa que pode estar fora do controle de Deus é a sua vida, a sua vontade. Por isso eu quero dizer para você, coloque a sua vida, coloque os seus desejos, coloque a sua vontade na direção de Deus, sob o controle de Deus. Entrega a sua vida para que Deus dirija a sua vida. A história desse mundo, em todas as épocas, esteve dirigida milimetricamente por Deus. Nada foi por acaso e nada é por acaso. Tudo bem? Olha que interessante. Então, às 9 da manhã, o último cordeiro foi morto. Agora Jesus vai ficar das 9 da manhã até as 3 da tarde, agonizando, pregado em uma cruz que não foi preparada para ele, não é do tamanho dele. Então Jesus, ele está agora assim, de uma maneira completamente desconfortável. A cruz já é desconfortável, a cruz é completamente desconfortável. Mas a cruz de Jesus era 100, 200%, 1 milhão de vezes por cento mais desconfortável. Por quê? Primeiro que não foi feito para ele. Foi feito com ódio, com rancor, foi feito por pior bandido, que foi Jesus, chamado Barrabás, que dizia que era o Messias e era assassino, ele era malfeitor, ele era estuprador, imagina, tudo que não presta era Barrabás. E Jesus está assumindo o lugar do pior dos piores de todos. Talvez esteja falando para alguém nesse momento que tem se sentido pior dos piores dos pecadores. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus foi feito pensando em você e em mim. Nós somos os piores. Dentro de nós, segundo a psicologia, há o pior bandido escondido de uma forma camuflada. Você e eu não prestamos, você e eu somos algo se nós entregarmos a nossa vida e nós se melar, se embeber com o sangue do Cordeiro. E aí sim há esperança para nós. Caso contrário, querido, você pode querer ser qualquer coisa, mas dentro de cada um de nós esconde o pior bandido, o pior assassino. O que faz nós sermos pessoas melhores? O sangue do Cordeiro e o sacrifício do Cordeiro. Amém? Jesus ficou numa posição, naquela cruz pesada, uma posição, ele não podia, tinha assim, se ele tinha que fazer uma posição de subindo e descendo, se ele ali sentasse, ele morria asfixiado, e ele não tinha condições de ficar completamente ereto, porque a cruz era pequena. Então Jesus ficou 6 horas em uma das piores posições, agonizando, esperando das 3 horas da tarde, porque ele tinha que morrer às 3 horas da tarde. Para poder pensar. Jesus não podia morrer antes das 3 horas. Estava marcado para poder morrer às 3 horas da tarde, no lugar do segundo cordeiro que seria morto às 3 horas da tarde. Agora, olha que interessante aqui. E aqui a mensagem fica grandiosa. Porque diz a palavra de Deus que ao meio-dia houve escuridão terrível.
Nesse momento, Jesus, como humano, se sentiu sozinho, clamou: meu Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Deus não tinha abandonado Jesus. Deus desceu do céu pessoalmente, de acordo com a palavra de Deus, ficou de frente com a cruz, aos pés da cruz, de frente com Jesus, olhando para o Filho. O Filho não via o Pai, mas o Pai estava ali com o Filho, restaurando o mundo, restaurando a minha vida, a sua vida e os mundos, todos sendo restituídos. Diz a Bíblia que Deus estava com Jesus, restaurando o mundo. E quando Deus se colocou aos pés da cruz, e virou as costas para o mundo, e ficou olhando para o Filho, houve trevas, relâmpagos, cortava o céu, e o povo todo ficaram assustados. E quando deu as 3 horas da tarde, que tocou a trombeta, o sacerdote lá em Jerusalém, dentro do templo, diz a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no capítulo 27 de Mateus. Aqui está a grandeza da mensagem. Não precisa morrer mais cordeiro. Quando foi morto o último cordeiro? Às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, Jesus assumiu o lugar do último cordeirinho. E agora, às 3 horas da tarde, não precisa mais morrer cordeiro. Mateus capítulo 27 e no versículo 50. Leia comigo, eu quero ler na íntegra isso daqui e já vou encerrar a mensagem de hoje. A morte do último cordeiro e as últimas gotas de sangue do cordeiro. E você tá, aí vai aprendendo esses detalhes. Só que você precisa também buscar mais informações. Eu estou apenas dando alguns detalhes. Leia comigo o verso 50 do capítulo 27. A beleza está em todo o capítulo 27. Mas olha o verso 20, do capítulo 27, verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento, às 3 horas da tarde, quando Jesus ouviu o toque da trombeta, Jesus sabia que às 3 da tarde, dentro do templo, tinha um cordeiro ali em cima do altar para ser degolado, para ser sacrificado em prol dos pecados de todo mundo, o sangue ser derramado ali em prol do seu pecado e do meu pecado. Esse ritual de 4.000 anos. Mas quando foi que morreu o último cordeiro? Às 9 da manhã. Quando Jesus foi crucificado? Às 9 da manhã. Assumiu o lugar do último cordeiro. Não morre mais cordeiro. Não tem morte de cordeiro. Eu estou assumindo o lugar do cordeiro. Eu sou o verdadeiro cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. E aí o que acontece? Quando então o sacerdote lá no templo em Jerusalém, ele está com o cutelo na mão para poder degolar o cordeiro, para poder o sangue do cordeiro derramar sobre o altar. Então diz o verso 21, que nesse momento Jesus diz: Pai, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. E o sacerdote vai degolar o cordeiro. E quando Jesus, lá às 3 horas da tarde, assume, agora vai morrer no lugar desse cordeiro, que não vai ter mais morte de cordeiro, de cordeirinho. Quando o sacerdote vai descer o cutelo, diz a palavra de Deus que houve um terremoto tal. Você precisa estudar a palavra de Deus. Continua aí, olha para você que interessante. Houve um terremoto tal que o sacerdote, ele caiu, o cutelo caiu da mão, o cordeiro pulou de cima do altar e saiu correndo. As pessoas que estavam ali para assistir o sacrifício caíram também. E olha o que diz o verso 51. E o véu do santuário, aonde que
o cordeiro ali era feito todo o sacrifício, que repartiu o santo do santíssimo. Rasgou de alto a baixo, acabou, tremeu, fendeu-se tudo, desmanchou, acabou com tudo. O cordeiro fugiu, não tem morte de cordeiro. O véu do santuário é rasgado de alto a baixo, não existe mais morte de cordeiro, acabou, não existe mais agora serviço de ritual de santuário, não existe mais agora morte de cordeirinho, não existe mais sacerdote para poder estar oferecendo sacrifício, acabou. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Através de terremotos, através da morte dele, através de rasgou o véu do santuário de alto a baixo, acabou. O trabalho terrestre sobre a morte do cordeirinho, o sangue do cordeiro, acabou. E ali então Jesus depôs as últimas gotas do sangue do cordeiro. Não existe mais morte de cordeiro. E olha que interessante, que maravilha, isso é grandioso demais, isso é simplesmente maravilhoso, não é não? E aí, queridos, a beleza da mensagem é que depois que Jesus, ele morreu, logo em seguida, 2 homens de Deus que faziam parte do Sinédrio, José de Arimateias e Nicodemos, ele vai pedir o corpo de Jesus para Pilatos. E eles ficaram admirados como morreu tão rápido. E aí então, José de Arimateias, que era um homem muito rico e influente do Sinédrio, Pilatos não acreditou, mandou chamar o centurião, que estava ao pé da cruz o tempo todo, e o centurião disse, realmente, ele morreu, está morto. Pilatos, não acreditando, mandou o centurião voltar, e agora examinando meticulosamente, viu que Jesus estava morto. E um sacerdote, para poder garantir, ele fez algo interessante, ele pediu para que o soldado furasse o lado esquerdo de Jesus. Furasse o lado esquerdo de Jesus, está lá em João 19, versículo 34, quero ler o último verso bíblico para poder a gente encerrar. E o soldado furou o lado esquerdo de Jesus com a lança, enfiou a lança dentro do coração de Jesus, e olha o verso 34, diz, um dos soldados lhe abriu o lado, e rasgou o coração de Jesus, e saiu sangue e água. Quero encerrar com essa meditação aqui. As últimas gotas do sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, de Jesus Cristo, estava dentro do coração dele. Porque Jesus morreu de uma parada, rebentou ali, a asfixão, rebentou as veias que ligavam o coração, e o restinho de sangue que estava pingando sobre as feridas, sobre os pregos, e os últimos sangue que sobrou do corpo de Jesus foi acumulado dentro do coração. E quando o soldado furou o coração de Jesus, as últimas gotas do resto do sangue de Jesus, do corpo do Cordeiro, foi derramado na base do altar, na base ali da cruz, aos pés da cruz, que era um ritual que o sacerdote fazia quando todo o sangue caiu, o resto do sangue ele pegava e jogava sobre a base do altar, o restante do sangue do Cordeiro. Tá certo? Então, queridos, Jesus cumpriu toda a profecia sobre o Cordeiro e o sangue do Cordeiro. E até a última gota de sangue. Então eu quero encerrar aqui com você só dizendo o seguinte. Hoje, o tema de hoje foi a morte do último Cordeiro. Quando que foi a morte do último Cordeiro? Numa sexta-feira, às 9 horas da manhã. Quando foi derramado a última gota do Cordeiro, do sangue do Cordeiro? Às 3 horas da tarde, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1, verso 29, Jesus Cristo, assumiu de uma vez por toda, não precisa mais de morte de cordeiro, eu sou o verdadeiro Cordeiro. E agora, todo o trabalho de sacrifício dos santuários terrestres e mortes de animais, acabou, rasgou o santuário, acabou tudo.
E agora então, aonde é que Jesus continua fazendo o mesmo trabalho que o sacerdote fazia aqui durante 4.000 anos? Esse é o tema do nosso próximo e último assunto dessa série sobre o Cordeiro e o sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe por você estar ligado com a gente. Deus abençoe você, que também um dia vai estar assistindo essa mensagem. Muito obrigado pelo privilégio da sua companhia e vamos orar para a honra e glória de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa mensagem da tua palavra, porque o Senhor é um Deus que cumpre as profecias. O primeiro cordeiro que morreu foi lá na porta do jardim do Éden, prefigurando a salvação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. 4.000 anos depois desse ritual, o Senhor veio e assumiu o Cordeiro de Deus. O Senhor deixou o céu, transformou em um como nós e assumiu as nossas dívidas. Fora da grande cidade de Jerusalém, derramou o seu sangue inocente para que nós pudéssemos ter o direito de um dia entrar, através do sangue do Cordeiro, na nova Jerusalém celestial, novamente ser colocado dentro do jardim do Éden, de um dia onde nossos pais foram expulsos por desobediência. Nós voltaremos novamente por causa do Cordeiro e do sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai, por tanto amor. Obrigado porque o Senhor ficou com o corpo levinho na cruz. Porque o Senhor deu até a última gota de sangue por cada um de nós. O Senhor doou em nosso favor até a última gota de sangue. E agora o Senhor espera que nós, em troca disso, doamos o nosso coração, a nossa vida, nas tuas mãos e para a honra e glória do teu santo nome. O maior prazer do Senhor é um dia vir nos buscar para poder nós vivermos eternamente, assim como nossos pais, como Adão e Eva viviam no princípio da criação. Louvado seja o teu santo nome e obrigado, Senhor, pelo plano maravilhoso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe e até a próxima live, na sexta-feira que vem. Um grande abraço.